Bom, São Paulo vai ter já um desafio grande aí pela frente, porque tem que fazer pelo menos 170 milhões em vendas, né? Previsão orçamentária. E o São Paulo hoje não tem proposta por nenhum jogador, mas internamente se avalia que existem alguns jogadores que podem ser vendidos na janela e que podem receber proposta. Um deles é o Bobadilla. O Bobadilla é um jogador que está bem hoje no São Paulo, tem uma posição de destaque e é um jogador que pós-Copa do Mundo pode se valorizar muito. Então é um jogador que o São Paulo trabalha como um dos atletas que devem receber proposta e proposta de fora. Se eu não me engano, posso estar enganado, o Edu Afonso fez uma entrevista com o Bobadilla e falou sobre essa coisa de jogar no futebol europeu, um sonho, um dia e tal. Então, assim, o São Paulo trabalha com esse nome. Outro nome que o São Paulo também trabalha, mas aí é porque o mercado já se movimentou em outras janelas e ele tem muita sondagem do futebol turco, é o Ferreirinha. E aí a gente trouxe ontem a sondagem que o São Paulo fez pro Wesley. Que a gente falou, joga pelo lado lado. Que o lado direito já tem o Arthur. E joga pelo lado. Então, assim, essa fonte ontem me falou que o Ferreirinha e o Bobadilla são os jogadores que podem receber oferta e o São Paulo vender. Porque há um trauma no São Paulo sobre a questão da venda de jovens. Tipo assim, imagina você vender o William Gomes como vendeu por um valor baixo e hoje ele valer 60, 70 milhões de euros. A multa é 80, mas fala-se ali, o Bruno Andrade já trouxe essa informação de que o Porto deve vender por 60 milhões de euros. Né? Tem time da Premier League de olho no William Gomes. Então hoje ele poderia estar valendo muito mais. A gente poderia estar falando hoje, numa janela para o São Paulo, se o William Gomes estivesse hoje como um dos tops do time, numa janela de venda de 20 a 25 milhões de euros. Bateria essa meta aí, eu ultrapassaria essa meta. Então, internamente no São Paulo, existe esse receio de ter que sair vendendo jogos. Por exemplo, o Luca, um jogador que está sendo preparado, o TT, tem o Rian Francisco, que já está no sub-20 para voltar a ter ritmo depois da lesão grave que ele teve. Voltando? Já está voltando. Bom. Ele foi bem, acho que no jogo de ontem pelo sub-20. Ele estava no sub-20, Então, assim, é um moleque que daqui a pouco volta para o time principal e começa a desempenhar. Estou falando também do Nicolas, que jogou ontem, lateral. Tem o Igor Felisberto, tem o próprio Mike, que é um jogador que tem destaque e pode ser vendido. Né? O São Paulo tem 3 laterais ali do lado direito. Então, assim, o São Paulo está planejando essa janela com as vendas, vai ter que vender porque precisa cumprir essa meta orçamentária e espera que não tenha que vender nenhum jovem. Esse é o pensamento hoje. Mas acho que seria bom não perder o Bobadilla, né? Então, mas aí se tem o Bobadilla, se tem o Marcos Antônio e o Danielzinho. Mas acho que o Bobadilla faz falta, não faz? O Bobadilla, por exemplo, mas aí é o mercado que vai dizer. O mercado que vai dizer, é verdade, claro. O Pablo Maia é um cara que faz a mesma característica do Bobadilla. E vai voltar. E vai voltar, ele fraturou o nariz, acho que foi isso, que ele tá ausente. Pancada no treino. E na minha opinião, carta Bruno Andrade aqui, eu acho o Pablo Maia mais jogador que o Bobadilla. É que ele passou por um momento de oscilação dentro do São Paulo. É que ele tá num momento de baixa, assim, demais. Mas eu gosto mais do Pablo Maia, eu acho o jogador com mais qualidade com a bola no pé. O Bobadilla tem sua importância, seleção paraguaia e tudo mais, mas o Pablo Maia, até um tempo atrás, a gente falava do Pablo Maia em grandes clubes europeus. Até mesmo a seleção brasileira. Sim. Ele ia pra Copa América, teve uma lesão grave. O Dorival que chamou ele pra seleção, né? Foi isso que o Hernan estava falando. Hernan, você tem ideia de em quanto estaria avaliado o Bobadilla? Não tem, porque assim, depende muito do que o cara vai desempenhar na seleção. Copa ele pode ser valorizado, Pode se valorizar. Ele é um jogador de meio campo. Vamos pensar, ele não é tão jovem como o André, ou o Bidu, ou o Bidon, perdão. Mas assim, imagino uma precificação do Boba. 24 anos. 24 anos. Mas ele não é o André. Ele não é 19, o Bidon né? Tem 19, 20 anos, Mas eu imagino algo em torno de 8 de euros ali, 10 de euros. Mas aí é o chutômetro André Hernan aqui, o Transfer Market André Hernan, entendeu? Mas o cara valorizado na Copa pode valer esse valor, pode ter esse valor.